Minha gente, é o seguinte: um pastor e um padre protagonizaram uma das cenas mais inusitadas em uma cidade do interior aqui no Brasil. Eu vou contar para vocês todos os detalhes dessa história sem esconder nada, gente. Vamos lá. O padre, todas as vezes que ia entregar o sermão para os fiéis na missa, ele tirava 10 minutos, era sagrado, tirava 10 minutinhos do seu tempo para falar do pastor. E aquela situação já estava ficando meio que chata, sabe? Os fiéis já estavam reclamando bastante. Todas as missas que o padre celebrava, ele tirava 10 minutinhos para falar do pastor da cidade. Só que o pastor da cidade fazia a mesma coisa nos cultos, gente. Estava lá entregando a mensagem de Deus e reservava 10 minutinhos do seu tempo para falar do vigário, para falar do padre. E os irmãos estavam constrangidos também com aquela situação, porque ninguém concordava que dois líderes tão importantes para a comunidade, para a cidade, tivessem assim se degladiando um com o outro, até que um dia, um homem que não era da igreja do padre e também não era da igreja do pastor, mas ele era cristão, ele disse: eu vou acabar com essa discussão, essa discórdia entre esses dois homens. Parece que são crianças. Eu vou conversar com eles. Um dia ele se encontrou com o padre e disse: senhor padre, eu vejo, de vez em quando eu participo das missas e eu tenho percebido que todas as vezes que o senhor está celebrando a missa, o senhor tira em torno de uns 10 minutinhos para falar do pastor lá da igreja. O senhor sempre menciona ele, falando palavras negativas contra ele. Por que que o senhor não acaba com isso? Isso não é papel de um homem de Deus, de um homem sensato. O senhor, que é um homem maduro, conhecedor da palavra de Deus, não deveria tratar desse modo. E o padre baixou a cabeça e ouviu o conselho daquele sábio homem, que era cristão, não era da igreja, não era católico da igreja do padre, mas era cristão. Ele ficou calado, pegou assim no ombro dele e disse assim: Deus te abençoe, meu filho. Saiu para casa muito pensativo. Aquele homem se encontrou com o pastor e conversou com o pastor: pastor, de vez em quando o senhor percebe que eu venho ao culto e tenho percebido uma coisa: o senhor tem reservado em torno de 10 minutinhos do seu tempo para falar mal do vigário da igreja, do padre. Isso não é papel de um homem de Deus. O senhor, que é um homem de oração, de leitura da palavra, que vive jejuando, se consagrando, não deveria proceder dessa forma. O Espírito Santo de Deus não está com o senhor, não? E o pastor escutou aquele sermonário, aquele sermão, melhor dizendo, baixou a cabeça e disse assim: você tem razão. Por que vocês não se conversam e acabam com isso? E ele disse: eu vou falar com o padre. Só que passaram-se os dias, o padre não foi falar com o pastor e nem o pastor foi falar com o padre. Até que um belo dia, o padre estava preparando lá o seu sermão para apresentar na missa e recebeu aquele toque, sabe? Tipo, algo dizendo assim para ele: ligue para o pastor, converse com o pastor, acerte as contas com o pastor. E aí o padre estava sensível naquele momento, pegou o celular e ligou para o pastor. Quando o pastor atendeu e disse: quem é? Ele disse: é o padre da cidade, o vigário da cidade. O pastor tomou um susto e disse: eu não acredito que você está ligando para mim não, porque há dias que eu estava planejando de ligar para o senhor. Ele disse: mas diga o motivo da sua ligação. O padre disse: pastor, eu estou ligando para dizer para o senhor que eu quero fazer as pazes com o senhor. Não é muito sensato para nós dois representantes de Deus aqui nessa cidade, né? Nós temos um nome a zelar, temos que zelar pela nossa igreja, pelos fiéis, pelo rebanho que o Senhor confiou a mim e confiou a você também. E a gente vive trocando alfinetadas, dizendo as coisas um com o outro, e o pastor dizendo assim: é verdade, eu estou ligando para você para te propor uma união. Vamos acabar com isso, vamos zerar.
Eu cuido aqui do povo de Deus aqui na igreja, e você cuide do povo de Deus aí na sua igreja. Vamos ser amigos. Apesar de acreditarmos em coisas diferentes, nada impede da gente não ter uma amizade. O pastor ficou emocionado, o padre também ficou emocionado e fizeram esse acordo. Ficou tudo bem. Passou alguns dias, o padre liga para o pastor novamente. O pastor atende. Alô, vigário, como é que o senhor está? Tudo bem, rapaz. E você? Tudo bem. Ele disse, vamos fazer o seguinte, para nós selarmos aquele trato que nós fizemos. Você está lembrado dela? Ele disse, claro, estou orando pelo senhor todos os dias. E o padre disse, eu estou rezando por você também todos os dias. O padre disse, vamos selar, fazer algo assim para deixar marcado como símbolo, como prova da nossa união, para todo mundo ver. O padre, ele tinha o corpo atlético, era um homem que gostava de exercitar, de fazer exercícios, de correr, já experimentado nas procissões, acostumado a fazer procissão constantemente. Tinha um corpo assim esbelto, sabe? Todo trabalhado mesmo. O pastor não. O pastor, gente, era meio que sedentário. Não gostava de praticar esportes, não gostava de correr, de nada. Era igreja para casa, igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, e não fazia nenhum tipo de exercício físico. Não tinha condições, era um pouquinho, como é que eu posso dizer para você? Não tinha o mesmo corpo que o padre tinha. Ele era mais cheinho, sabe? Tá entendendo? Então vamos lá. Vamos marcar uma corrida nós dois? Uma competição entre nós dois? Aí o pastor disse assim, rapaz, não vai dar certo não. Não vai dar certo não, porque eu não tenho condições, eu estou muito aqui atarefado, não tenho condições de correr com o Senhor. Aí o padre disse assim para o pastor, pastor, o senhor não sabe o que o senhor está perdendo. Aí ele disse, não, mas quem sabe outro dia, por enquanto não. Ele disse, tá bom. O pastor, quando desligou o telefone, disse assim, o padre queria me pegar, viu? Porque ele sabe que ele está com o corpo atlético, ele está em forma e eu estou assim, desse jeito, precisando caminhar. Eu respiro tenho até falta de dificuldade para respirar. Ele queria me pegar. Passou-se alguns dias, o padre liga de novo para o pastor. Quando o pastor atende o telefone, é o padre. Ô, como é que você está? Tudo bem, tudo bem. E aí? Ele disse, tudo bem. Rapaz, eu estou ligando para você, o padre dizendo. Estou ligando para você para lhe convidar. Eu vou viajar, vou para Paris. E me lembrei de você. Você seria minha ótima companhia. A gente precisa viajar. E aí, topa? O pastor disse assim, vigário, meu amigo, não tenho como ir com você. Porque eu estou cuidando aqui da igreja, dos trabalhos do Senhor. Você sabe, né? A gente que pastoreia, são muitas as atividades, muita atividade. Eu não tenho como viajar com o Senhor. Ele disse, pastor, o senhor precisa viajar também e dar um descanso para o Senhor. Esse aqui nem férias eu tiro, vigário, é só empenhado na obra. Ele disse, mas procure tirar um tempinho para o Senhor. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Pastor, o senhor não sabe o que o senhor está perdendo. Ele disse, não, outro dia. Tudo bem. Desculpe. O padre fez a viagem para a França. Depois, o padre retornou e passou alguns dias, o pastor resolveu agora ligar para o padre. Quando ligou, que o padre atendeu, o padre disse, pastor, uma surpresa o senhor ligando para mim. Ele disse, justamente, somos amigos agora. A gente precisa manter o contato. Eu estou ligando para te fazer um convite. Pois não, eu estou aqui, pronto para cumprir o seu convite. Ele disse assim, olha, nós vamos realizar um jantar na nossa igreja. E eu quero muito a presença do Senhor. Falei até para os irmãos que ia lhe convidar e queria muito que você fosse nesse jantar. Eu curti as suas fotos lá em Paris, tal. Que pena que eu não pude ir. Mas, e aí, você topa? Aí ele disse assim, sim, eu com certeza eu irei para esse jantar. Aí o pastor disse assim, agora tem um problema. O jantar é para os casais. O senhor tem como trazer a sua esposa? O padre disse, pastor, o senhor sabe
que eu não posso me casar, eu não tenho esposa, os padres não se casam. O senhor sabe muito bem disso, não é verdade? Eu não tenho como ir com minha esposa, porque eu não sou casado. Aí o pastor disse assim: vigário, você não sabe o que você está perdendo. Resumindo, o padre e o pastor se tornaram grandes amigos até os últimos dias de suas vidas. Moral da história, gente. Existe uma barreira que tem distanciado as pessoas umas das outras. A palavra religião no original, no latim, religare, quer dizer religar. É ligar algo que um dia foi desligado. Jesus, ele veio para ligar. Jesus é a religião verdadeira, é Jesus, sabe? A religião que nós vivemos hoje é uma religião cheia de falsidade, onde as pessoas se afastam umas das outras. As religiões fazem com que as pessoas se afastem umas das outras, onde o sentido primordial da religião é religar o homem a Deus. Cristo veio para ligar o homem a Deus. Aí hoje em dia, cada qual que tem a sua placa de igreja, cada qual que tem a sua fé, cada qual que tem o seu pensamento, e a gente às vezes se esquece de uma coisa, que Cristo é o centro de tudo, e que apesar da minha pessoa ser evangélico, de você ser católico, ou de você ser espírita, ou de você ser de uma religião afro-brasileira, não impede de nós termos amizade um com o outro, de nós dialogarmos um com o outro, de nós trocarmos experiências, de nós falarmos do amor de Deus. Cada um preze, cuide pela sua, lute pela sua salvação. Jesus morreu por todos nós, mas às vezes nós dificultamos as coisas colocando obstáculos. Certo? Então eu trouxe aqui essa reflexão para vocês, espero que todos vocês tenham gostado. Eu sou o Sátrio Araújo e essa é sua TV Paraú. Quem gostou, curta, compartilhe, comente e até a próxima, se Deus quiser.